Essa informação eu não tinha. Nosso amigo Márcio Gring chegou aqui. Ao invés dele Opa, ficar em off ali, só nos ouvindo, nos acompanhando, eu já vou puxar ele. Se ele quiser massa. contribuir, ele sempre será muito bem-vindo. Salve o Márcio Grings. Grande Gringos. E aí, pessoal, como é que estamos? Estão me Como é ouvindo? que é? Tudo na paz. Tudo certo. Alto e claro. Primeiramente, saudações ao meu amigo Márcio Bicaco, aí, que eu não vejo há muito tempo pessoalmente, mas que trocamos Cara, muita figurinha, moramos na mesma já, cidade por um tempo, né? exatamente. Os três, né? É Acho que verdade. eu acho que até dividimos, não com a mesma banda, mas palco junto, né? Enfim. Exatamente. Texas E Cadillac, E eu tive o prazer de levar Madhouse. eu tive o prazer de levar som com os dois. Olha Legal. aí, que momento. Ó, aí eu e Márcio, o Rodrigo, a gente chegou a ensaiar algumas vezes, brincando Na lá no garagem condomínio, lá, né? na garagem, E com o Garagem onde Márcio, ensaiava. Ali rolou muito som, cara. Ensaiava GDE. sim, era muito Uma massa. galera ali. E com o Márcio, eu cheguei a dar algumas palhinhas ali no Coyote Bar, que era um bar que o Márcio tocava com a banda dele. De vez em quando ele fazia, como é um músico generoso, uma pessoa generosa, ele me convidava para atrapalhar os shows dele ali. Ah, tu sempre arrasava na gaita, né, bicho? Pô. Ah, que nada, que nada. Mas sempre era um prazer. Falar de música, tocar com os amigos é sempre um prazer, né? Mas olha só, Diga lá. eu estava acompanhando você sobre vários aspectos aí sobre essa época dos anos 1980, do rock gaúcho, e, pô, um dos principais, vamos dizer assim, o que rolava realmente de mais bacana naquele período é que realmente o rock and roll rolava em todos os lugares, né? Era isso. Então, por exemplo, estava na rádio, o Márcio vai lembrar, não sei se o Sal lembra, do Circuito RBS de rock, aquele que rolava. Cara, eu tenho Pegava... esse disco, cara. Olha aqui. Olha aí, ó. O Márcio é um colecionador. Olha aí, que legal, cara, isso aí. Tem a fuga. Opa! Tem a fuga. Circuito de rock. Olha aí. Né? O que eu quero dizer com isso? A cena de Porto Alegre, por exemplo, sempre teve uma coisa muito bacana, que eu sempre digo que talvez diferencie de algumas outras cidades, né? Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo. Ela se retroalimenta, né? O público curte, os bares oferecem espaços. Isso, nos anos 80, de alguma forma, acontecia isso, né? A mídia centralizada ali, então tudo acontecia basicamente em Porto Alegre, né? Mas o rock gaúcho é mais do que Porto Alegre, né? É exatamente o que a gente estava falando, exatamente. Total. Eu falei, eu como morei em várias cidades do interior, então eu via essa cena um pouco mais de fora ainda, né? E tinha muita coisa. Quando eu fui para Santa Maria mesmo, eu já sabia de algumas coisas de lá, mas quando eu fui, que eu entrei, participei dessa, querendo ou não, um pouco, tinha muita coisa fervilhando lá, né? Santa Maria é uma cidade, na verdade, talvez pela jogada universitária, de ser uma cidade que respira um ambiente jovem, né? Sempre, e por ter pessoas de vários lugares, a universidade trazia, então sempre teve trânsito de muita gente diferente, cabeças diferentes. Talvez isso influenciou muito. Santa Maria foi uma cidade sempre muito à frente, em termos de rock and roll, por exemplo, uma nata muito roqueira de gente, né? O rock de Santa Maria, por exemplo, é diferente do rock de Porto Alegre. Isso, totalmente, inegavelmente, talvez mais pesado na sua essência. Pegar bandas como Fuga, como Nosset, eram bandas diferentes das bandas de Porto Alegre, que também tiveram abrangência até nacional, por exemplo. A Fuga é uma banda que conseguiu uma coisa incrível, que é uma banda que fazia 80 shows por ano, circulando pelo Rio Grande do Sul inteiro. Então, tipo, e era uma banda aclamada em Santa Maria, que enchia... Cara, eu lembro de shows históricos, né? Então, isso é uma coisa muito interessante. E aí, por exemplo, você vê aquele livro que está sendo agora, que até um amigo meu que está editando, que é o 100 Artistas do Rock Gaúcho, alguma coisa assim, que é o Rafael Coni, que está fazendo, coisa e tal, que tem uma série de polêmicas, fizeram toda uma curadoria. Eu participei da curadoria, inclusive. É claro que grande parte desses discos são de Porto Alegre, daquela cena ali, daquelas bandas mais conhecidas. E eu acho que até tem bandas e artistas que não tem tanto peso para o lance estadual, mas que tem uma força local. Em Porto Alegre tem um outro peso, e talvez isso influencie nessa escolha. Mas, por exemplo, eu gosto de pensar no rock de uma forma mais ampla, não apenas como algo guitarrístico, né? E entre essas bandas, tem uma banda para mim que foi uma das bandas mais impressionantes da história da música do Rio Grande do Sul, no contexto pop, rock, que é o Quintal de Clorofila, cara. Essa banda era uma banda que tinha que estar nesse livro, por exemplo, né? Que é uma banda que o disco O Mistério dos Quintais, por exemplo, foi um dos discos mais raros do rock brasileiro
por um período, e eu sei que eu vi, eu me lembro que eu tentei comprar uma vez R$400, R$500, o disco era caríssimo, depois foi reeditado. E era uma banda dos anos 80? Surgiram, se reuniram, eram dois irmãos, o Negendre e o Dimitri, que eram multi-instrumentistas. Eles tinham uma influência de alguma... Cara, é como se tu imaginasse algo meio Jethro Tull, com influência de rock rural, de MPB. Caraca, bicho. Eu não cheguei a conhecer esse som. Pois, eu preciso. Sensacional. É um dos grandes mistérios desse... Por exemplo, Sá Rodrigues e Guarabira, por exemplo, nessa vibe, para tentar te localizar, só que mais roots, mais puxado para uma coisa folk, assim. É difícil de rotular. O legal Bicaco conhece, né? Sim. Massa. Enfim, para dizer que tem coisas assim, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que talvez as pessoas não conheçam, né? Mas isso é muito louco. Vocês que são do interior, assim, eu vou perguntar isso não para gerar polêmica e tal, porque não tenho esse objetivo aqui com as minhas lives e tal. E eu que sou um cara de fora, que morei durante 11 anos no Rio Grande do Sul, eu sinto que em Porto Alegre tem um bairrismo com o próprio estado, assim, não com a galera de fora. Um protecionismo. Vocês acham que a isso existe realmente isso, e a isso se deve que somente as bandas de Porto Alegre tiveram uma projeção maior do que o resto do estado? Olha, eu acho que, de alguma forma, isso é natural nas capitais, né? As bandas que estão mais centralizadas, elas têm mais oportunidades, elas conhecem, têm um relacionamento com os bares, com as casas de espetáculos, com os produtores, é mais fácil, eles estão ali, né? Sim. Tem um lance de viabilidade, por exemplo, vai contratar uma banda de fora, tem que pagar transporte, coisas assim, né? Então, facilita estar. E muitas bandas do interior, até de alguma forma, se movimentaram para as capitais, é normal. Vamos citar uma banda geográfica conta. Uma banda de Passo Fundo, que foi a Cachorro Grande, surgida lá, foi para Porto Alegre, foi para São Paulo. Então, esse é um grande exemplo de como as coisas... E até por questão de oportunidade, né? Até de Santa Maria mesmo, a galera da Vera Louca, né? Exatamente, outro bom exemplo. Mesma coisa. É uma banda que muita gente pensa que é de Porto Alegre, mas que nasceu aqui, né? Como o Bi, né? É isso aí. Mas, cara, eu acho que, de alguma forma, é natural isso das capitais, por exemplo, no caso do Rio Grande do Sul, de ser centralizado o maior centro de interesse disso acontecer ali. Mas, no mundo de hoje, onde nós conseguimos, de alguma forma, investigar com mais atenção isso, percebe-se que existem muitas lacunas nessa história, né, que não foram contadas. E talvez um livro como esse do Coni, que é um cara que é meu amigo, respeito ele pra caramba, eu tenho certeza que ele pode, de alguma forma, corrigir esse tipo de equívoco, né, dentro da história do rock gaúcho. Com registro. Por exemplo, para mim, a história do rock gaúcho não pode ser contada sem algumas coisas como o Quintal de Clorofila, como eu estava falando, e a própria Fuga, uma banda que fez um trabalho sensacional no interior do Rio Grande do Sul, que de alguma forma teve muito poucas vezes na capital, mas que figurou, por exemplo, nesse disco que o Márcio nos mostrou aí, do circuito de rock gaúcho ali, da RBS ali. Da RBS. Enfim, então eu acho que, às vezes, a história, os livros de histórias não registram realmente o que aconteceu. E eu acho que é nosso dever hoje levantar essas leves, né, e recontar essa história de alguma forma mais fidedigna e trazer esses, vamos dizer assim, revisionar essa história do rock, do nosso rock and roll, por exemplo. Né? Sim.